Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os grupos de reflexões. O que é um grupo de reflexão? Qual o objetivo da igreja com os grupos de reflexão? Como participar? O meu nome é José Olímpio, peço a você que curtindo esse vídeo, gostando, deixe o seu like. Também compartilhe, envie para mais pessoas, para que mais pessoas também possam conhecer e participar dos grupos de reflexão. E, se não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Como surgem os grupos de reflexões no Brasil? Eles começam a partir da campanha da fraternidade, da novena de Natal. Em 1962 a 1964, nós temos então o início das campanhas da fraternidade. Nesse momento, o povo já começa então a rezar a novena de Natal em família, começam então a fazer as orações da Quaresma, já no período exatamente celebrando a campanha da fraternidade. E é uma característica do grupo de reflexão exatamente ser social, fé e vida. Esta é uma característica do grupo de reflexão. Outra característica do grupo de reflexão é ser teológico, pois ele alimenta a fé do povo de Deus, alimenta com conhecimento e sabor, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso embaixo. E a outra característica é de ser igreja, é o povo de Deus que está se reunindo em torno da palavra de Deus. Então essas três características são importantíssimas, que nós tenhamos consciência dela para poder participar de um grupo de reflexão social, teológico, eclesial. O nosso povo, o povo brasileiro, e isso nós percebemos claramente na nossa paróquia, do Senhor Bom Jesus de Matozinhos e na nossa comunidade de Santo Antônio, que o nosso povo tem uma base, uma cultura orante. É um povo que tem uma herança comunitária de oração. Se junta para rezar o terço, para rezar as novenas, para fazer as trezenas de Santo Antônio que está ocorrendo agora. Inclusive, esse vídeo é para a trezena de Santo Antônio, a pedido da minha comadre Gilceia aí de Mocambeiro. Um abraço a todos vocês. E aí, o Rosário, o Santo Ofício, tantas são as orações que são já realizadas pelo nosso povo. E essa base é que vem se assentar, que vem ser tecido os grupos de reflexões. Então, o grupo de reflexão, ele vem como uma criatividade, uma vivacidade e uma fecundidade. Mas isso só acontece se for plasmado na liturgia, só se for em sintonia com a liturgia, só se for sobre a batuta do maestro que está no altar a presidir as nossas liturgias. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, isto nos faz ser igreja, aonde que muitas vezes a igreja não chega com a liturgia, a igreja não chega com a sua celebração litúrgica, eucarística e sacramental, mas lá, participando dos grupos de reflexão, a igreja pode ser igreja junto daqueles que estão distantes e até que estão afastados da igreja. Por isso, os grupos de reflexões têm a característica da igreja primitiva. A igreja começa assim, com reuniões em casa, a escuta da Sagrada Escritura, a escuta da pregação dos apóstolos, elas começam exatamente nas casas das pessoas. E o grupo de reflexão leva a essas primeiras comunidades. Esta é uma ideia. Quando a diocese, a paróquia, implanta, aceita colocar os grupos de reflexões nas suas
nos seus espaços comunitários, está criando-se uma rede pastoral, uma rede de evangelização. Esta rede de evangelização é a rede paroquial. É onde a igreja particular tem a sua menor parte, é a paróquia. Depois nós temos a igreja particular diocesana e depois a igreja universal. Mas na paróquia é onde acontecem os grupos de reflexões. E por isso está em sintonia com uma conversão pastoral. É necessário ter em mente a conversão pastoral, que se faz com a conversão pessoal de cada um. E isso acontece junto com os grupos de reflexões, porque nos grupos de reflexões estão ali a missão, dia e hora marcada, o compromisso de ser uma igreja em saída, sair da sua casa, sair do espaço sagrado para visitar o irmão, a irmã e ali então ter a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja como centro que vão nortear os nossos diálogos, a nossa conversa. E é aberto, a todos podem participar, criança, jovem, adulto, idoso, todos podem participar e devem participar. O grupo de reflexão é uma formação. Eu falei com vocês dessa característica teológica. Então ele forma, ele informa, mas tem um detalhe, não é uma simples formação, é uma formação com sabor de participação, sabor de pertença, sabor de integridade, sabor de estar juntos com a igreja paroquial. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, em Mucambeiro, os grupos de reflexões, eles começam a surgir na década de 90. Começa na parte alta do Mucambeiro. Logo chegando em Mucambeiro, partindo de Matozinhos, sentido Mucambeiro, naquela região ali nós temos o primeiro grupo. Esse grupo, então, ele começa como uma semente. E aí procura o conselho pastoral comunitário para poder levar essa condição dos grupos de reflexões a toda a comunidade. E o conselho dessa época dos anos 90, acolheu. E Mucambeiro, de repente, tinha ali uma rede de grupos de reflexões. E a proposta foi levada para o conselho por uma jovem, foi levada por um novício que estava em formação na casa de formação na cidade de Matozinhos. O conselho acolhendo, o conselho então em sintonia com a paróquia, estabelece uma rede de grupos de reflexões que já havia naquela época, anos 90, começo dos anos 2000, mais de 16 grupos de reflexões, dividido em toda a comunidade. Você olhava para um canto, você via um grupo de reflexão, olhava para o outro, tinha outro grupo de reflexão, pensava num ponto, está lá. Ali ainda não tem, vamos trabalhar lá para ter 16 grupos de reflexões. Talvez para quem não saiba como funciona o grupo de reflexões, são 4 reuniões semanais com uma plenária. Tá? Essa plenária, cada reunião da semana, ela gera uma pergunta e tem uma resposta. E a plenária encontra todos os representantes de todos os grupos para poder, então, partilhar essa resposta e ali também apresentar propostas. As plenárias dessa época, de 90, 2000, eram plenárias repletas de pessoas. Vocês imaginam, cada grupo com 2 representantes, mais de 32 pessoas. E iam muito mais, porque pessoas gostavam de participar. E eu quero dar um destaque ao grupo São José. O grupo São José era um grupo de reflexão formado só por homens.
E esse grupo teve a criatividade de ter um café. Participava da plenária e num domingo, um a mais, reunia com um café para as esposas, para os outros grupos de reflexões eram convidados. Nesse período, os novícios também se apresentavam, e esse grupo de São José, então, mobilizava e movimentava um grandioso café, aonde, em torno da palavra de Deus, havia ali uma mensagem e o café do domingo de manhã. Bom, esse é um pequeno recado sobre como surgem, né, os grupos de reflexões na comunidade de Santo Antônio, Mucambeiro, na Matozinhos, né, Paróquia do Senhor Bom Jesus, Diocese de Sete Lagoas. A todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, fiquem com Deus, fiquem na paz. Boa trezena de Santo Antônio e reze por mim. Um abraço. Tchau, tchau.